na hora de fazer assim que deu a pandemia, eu comecei a pensar um pouco sobre como é que seria guardar aquelas experiências que estavam se tornando cada vez mais digitais. E isso tinha a ver já com o tipo de política nefasta, né, que a gente via de negacionismo, né, do governo Bolsonaro, e estava inscrito no contexto também, não só das eleições do Bolsonaro, mas também das eleições do Trump, né, quer dizer, como que aquelas notícias estavam circulando e elas produziam, e é um problema, quase que um paradoxo para o trabalho do historiador, né? Lógico, sempre existiu fake no trabalho do historiador, mas está falando de informações muito, muito volumosas e muito efêmeras, e com jogos de sentidos também muito tênues, porque o fake, ele muitas vezes é uma informação real descontextualizada. É uma imagem real que tem um enunciado diferente daquele que o sentido em que ela tinha sido posta, né? Então, esse era um problema, como é que a gente, então, armazenava a experiência disruptiva da pandemia, e a gente começou com esse problema de pesquisa, e a gente se associou a um projeto que chama Déjà Vu, que é um projeto temático da FAPESP, da Ciência da Computação, que tinha como objetivo treinar algoritmos para capturar fragmentos de narrativas e histórias, e assim, quase que fazer uma linha do tempo a partir ele busca numa imensidão de informações, imagens, textos, vídeos, que tem coerência espaço-temporal, e montam, de novo, o quebra-cabeça. Esse projeto ele não era o único, ele também estava dentro de um contexto de estudar técnicas forenses de narrativas históricas. Então tem um projeto que chama Forensics Architecture, que é muito legal, que é um projeto financiado pelo European Research Council na Inglaterra, que também fazia o seguinte: ele fazia uma grande coleta de informações sobre um determinado evento, e daí, por meio de algoritmos, conseguia contar aquela história sobre diversos ângulos. Então, um dos casos é o caso do incêndio da Grenfell Tower, que é um incêndio, acho que aconteceu, se não me engano, em 2015. Daí você tinha vários fragmentos de informações, a pluralidade, e você abre uma chamada de coleta, então as pessoas cedem os seus fragmentos, né, de vídeos, de áudios, né, ou depois preenchem formulários, e daí você alimenta um algoritmo e consegue dar consistência para aqueles múltiplos narrativas. Então, enquanto o bombeiro estava entrando, o outro estava descendo, alguém estava morrendo, alguém estava pulando, um pedaço estava caindo. E daí é um desafio, assim, um sonho da história, né? Porque a história sempre lidou com o testemunho ocular e com a multiplicidade de visões, mas nunca nessa escala, né? Mas ao mesmo tempo era um desafio, porque não eram historiadores que estavam fazendo isso, e essa coleta estava acontecendo em máquinas. Então a gente imaginou que a gente pudesse coletar em massa fake news e guardar esses fake news contextualizados. Então a isso se criava outra camada, que era a capacidade de você fazer com que estes marcos de memória, eles produzissem no futuro reconhecimento de estado e reparação para os prejuízos que eles estavam causando naquele momento. É assim que o projeto foi pensado. Depois ele migrou, porque a gente viu que era muito difícil coletar esse fake. Então a gente se voltou para estudar a multiplicidade das formas de produção de evidências no meio de uma catástrofe ou em qualquer outro momento. Mas então a gente começou um grande monitoramento. Vocês vão ver, tem dois dashboards que são sobre isso, que é o Corona Arquivo Brasil e o Corona Arquivo América Latina, que mostram mais ou menos, na soma, 200 projetos de múltiplas formas de coleta de experiências e memórias da pandemia, por Google Forms. Daí você tem tipologias, né? E daí esse dashboard, o primeiro deles, Ian e Alisson trabalharam direto, assim, eles que carregaram, junto com outros alunos que estão lá listados, mas carregaram muito, né? Porque o Alisson tinha um saber de saber montar e gerir os dados e dashboards, e o Ian ajudou a conceber o projeto, a forma de coletar, o que deveria ser analisado. Então eles podem falar mais sobre isso. Então a gente começa. O que são os projetos? Então são projetos que não tem a ver com a gestão do Estado, nem dos arquivos formais, mas que tem a ver com a coleta de experiências em diferentes formatos sobre a pandemia.